E estamos de volta depois deste curto intervalo a este programa Nós e Família aqui na Ângelos TV. E tem sido, de facto, o programa tem sido riquíssimo, não é? Nós quase que estamos aqui, mesmo durante o intervalo, estivemos a conversar um bocadinho e nos envolvemos, não é? Parece que já faz parte da nossa família esta mãe, não é? E nós que nem conhecemos os filhos fisicamente, não é? Mas parece que já é da nossa intimidade. Tanto o António como o Lucas, e claro o Jaime, mas que o nosso coração se apaixonou por eles e penso que também em casa já se apaixonou por estes 3 filhos. Mas, durante a primeira parte, vocês só me ouviram a mim a falar, não é? E também a convidada, mas a convidada tem que falar. E a Flávia ficou aqui, sentada no sofá. E agora vou passar a palavra à Flávia, que ela tem umas perguntas. Durante o intervalo ela falou e tem umas perguntas para fazer à Maria Ana. Sim, tenho alguma curiosidade e também acho que lá em casa estariam curiosos em perceber o primeiro momento em que soube o diagnóstico do Jaime, do João e do António. Então foi ao fim de um processo de andarmos uns anos a perguntar aos médicos o que é que se passava e de nos dizerem está tudo bem com o vosso filho. Nós com o coração inquieto. Tivemos, não vou dizer a sorte, tivemos a bênção de o António ter uma educadora muitíssimo atenta e, portanto, já durante a gravidez do João foi falando connosco acerca de algumas coisas que notava no António que achava que não estavam muito bem. E no final do verão, o João nasceu em maio, nós notámos uma evolução imensa no António. Foi aí que o António começou a dar beijos aos pais e às outras pessoas porque não dava. E notámos uma evolução imensa e falámos com ela então, digo o nome dela porque é uma pessoa de quem gosto muito, então Teresa, como nota o António, eu preciso muito de falar convosco, estou muito preocupada. Li umas coisas no verão, então deu-nos umas fotocópias de um documento do Hospital Pediátrico de Coimbra que falava sobre o autismo. E quando o meu marido chegou a casa, porque tinha ido buscar o António, e chegou a casa, eu disse, eu já sabia. Não me surpreendeu. Eu, não é por acaso, tenho a certeza que não, que sempre tive muita sensibilidade a essa realidade do autismo, desde muito pequena. Vi uma vez um filme na televisão que retrata uma história real de um jovem, hoje adulto, terá já os seus 30 e tal anos, de uma família que teve uma situação dessas e tocou-me muito. E eu disse, eu já sabia. E já sabia eu, mas antes disso sabiam alguns dos nossos amigos mais próximos que, amando muito a nossa família e essa situação, já tinham ido ao hospital pediátrico falar sobre a situação do António e dizer, conhecemos uma família com uma criança com estas características e foi-lhes dito, esse menino tem autismo, e depois disseram-lhe, a mãe está grávida, então aguardem que nasce o bebê. Nós, pronto, naquele dia, foi em outubro, que tivemos consciência que caímos realmente em nós, que tínhamos um filho com uma deficiência, que se diz com uma deficiência. Foi muito difícil. Foi uma noite inteira a chorar muito. E aconteceu aquilo que os psicólogos chamam a morte do filho perfeito. Porque o António era uma criança muitíssimo, tirando os descontrolos que tinha e os atrasos de desenvolvimento notórios que tinha, era uma criança que comia bem, dormia bem, e costumavam dizer-nos, vocês não sabem o que é ter um filho sequer. Bom, de repente ficámos a saber o que é ter 5 ou 6 de uma vez. Mas nessa noite chorámos muito. Não aconteceu naquele momento por acaso, aconteceu no momento da nossa vida em que nós estávamos muito felizes. O João tinha nascido há quase 6 meses, nós estávamos muito felizes, ele tinha sido batizado no dia em que o pai fez 30 anos, foi em Fátima o batismo, foi uma festa linda, nós estávamos a viver um momento de graça muito grande e eu acho que o Senhor tinha preparado o nosso coração para ter força para aquele momento. Muito duro, olhámos para o António, fomos junto dele na caminha dele, olhá-lo, vê-lo, não o reconhecíamos, foi duro, foi muito, muito difícil. Durante muitos meses eu não consegui ver fotografias do António, porque me parecia que aquele filho não era o meu, que aquela criança tinha sido mentira. É diferente quando nasce um bebê e nós já sabemos que há alguma dificuldade ou alguma alteração e ir acolhendo isso, é duro, claro que é. Outra coisa é apanhar assim esse choque, sobretudo porque os médicos nos iam dizendo que estava tudo bem, quando não estava tudo bem. Depois fomos nós dar o diagnóstico ao médico, foi assim um pouco mais estranho. Bom, nessa noite eu olhei para o Bruno e perguntei-lhe, olha, mas o que é que está diferente no António, o que é que mudou nele? E ele, muito sabiamente, como é sempre, não fala muito, mas quando fala diz as coisas muito acertadas. Não mudou nada. Ele é aquilo que sempre foi.
um filho muito amado por Deus e muito desejado por Deus. Isso é a essência dele. É o que ele é hoje, o que foi ontem e o que vai ser a vida toda. Pronto. Isso tranquilizou-me imenso o coração. E depois fomos rezar. E eu peguei na Bíblia e quis rezar o mesmo que Maria rezou, alegre, pela gravidez do seu filho. O cântico de alegria de Maria, o Magnificat. E porque eu quis saber se, como mãe, tendo gerado um filho assim, que era um filho dado por Deus, se podia cantar como ela. Se na minha vida eu também poderia dizer: o Senhor fez em mim maravilhas, ou se o Senhor ia fazer maravilhas com aquele filho. Hoje digo que a resposta do Senhor veio ao longo dos anos e que é verdade que sim, maravilhas imensas na vida, em primeiro lugar na nossa família. Nós aprendemos a amar como não sabíamos que éramos capazes de amar, descobrimos em nós, casal, uma capacidade de amar extrema, em família, pois os avós, os tios, tudo isso, os amigos, sentirmos-nos acompanhados nesse caminho. Depois vieram os amigos à nossa casa para nos dizer, e foi muito bonito, estar a nossa amiga Cláudia, sentar-se comigo e eu dizer-lhe: olha, Cláudia, é uma grande amiga. Cláudia, sabes, tenho uma coisa para te dizer. O António tem autismo. E ela vira-se para mim de lágrimas nos olhos e diz: olha, nós hoje viemos cá à casa para vos dizer isso. E foi um momento muito grande da presença de Deus, porque na verdade nós rezamos uns pelos outros, cuidamos da vida uns dos outros, e isso eles foram cuidando em nós. E perguntava-me: então, como é que vocês estão? Estou-te a sentir tão tranquila, não pensei que vocês reagissem assim. E eu disse: olha, contei-lhe isto e disse-lhe também: sabes, no dia seguinte nós percebemos que isto que estávamos a receber de Deus não era só para nós. Era grande demais e não era só para nós. Que aquilo que nós tínhamos ia ajudar de certeza muitas outras pessoas que pudessem estar na mesma situação ou noutras. E de repente vieram-me não sei quantas pessoas que precisariam que eu falasse da situação que estávamos a viver para as ajudar a viver a situação delas. Pessoas em concreto no trabalho que estavam ao nosso lado. E então foi isso. Os nossos filhos são o quê? O caminho de santidade que Deus escolheu para nós, não é? O matrimónio é um caminho de santidade. Claro. Se me perguntarem qual é o meu maior sonho, desculpem-me eu dizer isto tão francamente, mas eu quero ser santa. Ou seja, eu quero viver a minha vida ao máximo no amor de Deus e sem quaisquer limites postos por mim, recebendo esse amor na maior pureza possível, para que Deus faça comigo, com a minha vida, o que Ele desejar. E com os nossos filhos é isto, precisamente, com os três. Os três. Sim, porque é uma mulher de coragem. Falávamos há pouco, na altura do intervalo, que há pessoas que ficam tão assustadas com um diagnóstico assim que não se aventuram a ir nem sequer a um segundo, quanto mais um terceiro filho. E, portanto, foi bastante corajosa. Essa decisão de ir mais além foi uma decisão consciente e de casal, pelo que disse. Claro. Como é que foi tomá-la? Foi uma decisão de muito amor. Foi pelos nossos filhos, foi por nós também, porque tínhamos esse sonho e porque é que não havíamos de o cumprir. Olhando friamente, eu ainda não consigo, reconheço que foi uma decisão corajosa, mas muito francamente não consigo ver aí um drama. As pessoas que estavam diziam: não, nem pensar, nunca teríamos outro filho. E nós, que tínhamos tido 100% portanto, nos dois filhos que tínhamos, os dois, digamos que tínhamos uma situação difícil e diferente, e havia pessoas que nos diziam: já não bastava um, que azar, logo os dois. E não somos os únicos, conhecemos muita gente, então em casos de autismo, com 2 filhos com autismo. Não é fácil, pois claro que não, mas isso não nos tirou os sonhos. Porquê? Porque a nossa fé é num Deus vivo. Jesus foi à cruz, mas não acabou ali, não é? Então, os momentos difíceis não são para nos tirar a vida, são para nos dar mais vida e para sermos capazes de mais, de amar mais e melhor. E se tínhamos essa vontade tão profunda no nosso coração, pronto, foi deixar que acontecesse como Deus quisesse. Sou-vos muito franca.
A gravidez do Jaime aconteceu em 2007, tinha sido o referendo sobre o aborto. Nós também sentíamos muita vontade de mostrar ao mundo que nós, nessa família diferente, teríamos filhos, mais filhos em qualquer circunstância, viessem os filhos como viessem. E, portanto, também para nós foi um pouquinho um ato de liberdade e de poder decidir, compreende? Temos que ser muito livres. Livres de tudo o que os outros pensam ou de tudo o que possa ser limite para nós, ou fraqueza. Foi com muita alegria o dia em que soubemos, eu não esqueço, foi 5 de outubro de 2007, que fizemos o teste de gravidez e que pudemos contar a grande parte dos nossos amigos, foi tão bonito. Foi o teste de gravidez recebido com maior felicidade. O Jaime, sem tirar o desejo dos outros filhos, foi o filho mais desejado, porque foi o filho com maior consciência, compreendem o que quero dizer? Na consciência de que não somos nós que trazemos uma criança ao mundo, que é impossível. Então, todos nos perguntavam, mas fizeram os exames todos. E eu perguntei, mas quais exames? Mas quais exames? Então, fizeram as análises. Quais análises? Então, mas está tudo bem. Está tudo bem como? Quer dizer, sempre esteve tudo bem com o António e com o João. Foram gravidezes que correram lindamente. O mesmo está a acontecer com o Jaime. O bebê é lindo. Está tudo bem. Então, mas... E chega aquele momento na consulta da obstetrícia em que a médica nos pergunta se queremos fazer a amniocentese. E que já nos conhecia e que nos disse, eu sei que vocês não interromperiam uma gravidez, fosse em que circunstância fosse, mas eu devo informar-vos que podem fazer este exame. E eu perguntei-lhe claramente, olha, o que é que se detecta na amniocentese? Isto. Então, olha, eu não vou pôr a vida do meu filho em risco, porque a amniocentese tem muitos riscos. Sim, não vou pôr a vida do meu filho em risco para saber coisas que se veem numa ecografia e que serão detectadas quando ele nascer e nós estaremos cá para receber como for. Portanto, vivemos a gravidez absolutamente franca, com uma tranquilidade enorme. Eu nunca, mas nunca pedi a Deus que me desse um filho dito perfeito. Primeiro porque não sentia essa necessidade no meu coração. E em segundo lugar, olhando para trás, isso seria de uma injustiça, de um desamor e de uma crueldade para com o João e para com o António, que são filhos que eu amo até dar a vida. Então eu nunca desmereceria os meus filhos mais velhos dizendo que queriam um filho perfeito. E não há filhos perfeitos, há crianças como são, cada um é como é. Depois veio saber que o Jaime não tinha dificuldades de desenvolvimento, pronto. Mas efetivamente foi uma decisão que caiu assim um pouquinho estranha. Houve pessoas que nos confessaram depois do Jaime ter nascido, até profissionais de saúde que nos acompanhavam nas consultas com o João, que nos disseram, bem, quando o a vi grávida eu tremi. Mas não tive coragem de lhe perguntar como as coisas estavam. Sei que está tudo bem, sei que sim, pronto. Foi muito bonito ver também a nossa paróquia. Nós somos a paróquia da Cruz da Areia, em Leiria. Portanto, estamos ao lado do Colégio da Cruz da Areia e as irmãs franciscanas vão à Eucaristia. Portanto, elas sempre nos foram acompanhando na gravidez do Jaime. E antes do Jaime nascer, dissemos, olhem, sobretudo que uma das irmãs, a irmã Hermínia, vai ser esta semana, porque ia ser cesariana, vai ser esta semana. Ela dizia, estamos todas a rezar, vai correr tudo bem. Estamos todas a rezar. Foi tão bom saber que estavam todos a rezar por nós, independentemente do que viesse, de como o Jaime viesse. O Jaime só podia vir daquilo que ele já era, que nós vimos nas ecografias, um bebê lindo, pronto, é um bebê muito bonito. Os outros também, pronto, agora sou eu que estou a chorar. Não, mas eu falava há bocadinho, e é verdade, não é? Não é coragem que tenho, mas é esse amor, não é? E eu não tenho medo daqui de afirmar isto, é este amor que Cristo nos ensinou, não é? Dar a vida. E foi neste amor que os dois, numa só carne, quiseram dar uma vida nova e que veio o Jaime. E, de facto, poderia
nós ao pedirmos um filho perfeito, de facto torna-se violento, torna-se de um egoísmo muito grande. Exatamente, não é? é Um isso egoísmo mesmo. muito grande. É isso mesmo. E, de facto, este casal, esta família, não é egoísta, não é? E depois ela diz porque é que foi ao terceiro, não é? E a grande alegria de desejar o terceiro, e se pudesse o quarto e o quinto, como diz esta nossa querida irmã e este testemunho que estamos aqui a ter, depois de ter 2 tesouros, quem é que não quer um terceiro tesouro, um quarto tesouro, um quinto tesouro? Claro que nós somos insaciáveis neste tesouro, nós somos insaciáveis no amor, não é? Quanto mais somos amados, mais queremos ser amados, e quanto mais amamos, nós mais amamos querer, não é? Por isso é que eu não tenho problema nenhum em dizer aqui que dava a vida, seja pelo meu filho António, seja pelo meu filho Lucas, seja pelo meu filho Jaime, não é? É este amor que não tem limites, não é? E este desejo de santidade. O que é santidade? É vivermos aqui a nossa vida com maior amor e um maior despojamento na vida família, na vida com os amigos, na vida em comunidade. E por isso, de facto, vê-se aqui esta alegria, não é? Que, digamos assim, ela espelha exatamente Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo que deu a vida por cada um de nós, Jesus Cristo que acolheu a vida de cada um de nós. E este, de facto, é um testemunho que mexe muito connosco, não é? E pelo menos está a mexer connosco que estamos aqui neste estúdio, mas tenho certeza que também a Maria Ana está a mexer com muitas jovens, não é? Principalmente jovens que acabaram de casar, que estão a pensar em constituir uma família e que muitas vezes, por causa destas leis mundanas, muitas vezes são quase aprisionadas ou oprimidas por a perfeição, não é? Tudo tem que ser perfeito. E aqui está um testemunho. Não devemos ter medo, aliás, que não há nenhuma criança perfeita, não é? A perfeição, como diz São Mateus, e Jesus nos ensina, sede perfeitos como o meu Pai é perfeito. Isto é, caminhai para a perfeição, não é? Não nascemos perfeitos. Claro. Tendemos a caminhar para a perfeição. E por isso é com a ajuda uns dos outros que nós caminhamos. E nós caminhamos numa fragilidade enorme. Claro! Não é? Nós caminhamos a sentirmos-nos impotentes, muitas vezes, e a experimentar na carne os limites humanos. Claro. De situações para as quais não temos resposta, de confronto ao longo do crescimento dos nossos filhos, de confronto com o que é o mundo fora de nossa casa, em compreensão da maneira de ser deles, do tempo que eles precisam, da riqueza interior que têm, que é diferente dos outros, são capazes de estar despertos para uma realidade que mais ninguém reparou. É uma luta muito grande no dia-a-dia, feita de opções diferentes, de opções profissionais, de opções familiares, de ter que explicar ao Jaime, olha filho, pois não temos uma casa maior, ou não temos um carro assim, ou não vamos passar férias para ali, porque gastamos muito do nosso dinheiro em tudo o que é preciso para cuidar, todas as terapias que é para cuidar o António e o João. E tu também, estás numa escola que nós escolhemos para ti, que tem um custo assim, porque achamos que é o melhor para ti. Já lhe explicámos qual é a condição dos irmãos e vamos falando com ele sobre isso. Ele, o Jaime é um menino com uma sensibilidade e de uma maturidade notáveis, sim, e que também nos ajuda, com a sua simplicidade de criança, a viver tantas situações. E apoia-nos e vem-nos dar abraço e dizer, mamã, precisas de um abraço. E dá-nos um abraço. E os mais velhos, ele nisso imita os irmãos. Mamã, estás tão cansada, não te preocupes, eu dou-te um abraço. E isto vem de jovens com autismo que diriam, há uns 20 anos atrás, diriam, um jovem com autismo não faz isso. Claro que faz, porque é a mãe, é o pai, e às vezes diz, ou estou preocupado com a minha avó que está doente, ou estou preocupado com o meu avô por isto ou por aquilo. Dizem o António e diz o João, como o Jaime também diz. Mas nós, pais, deparamos às vezes com situações de dizermos não consigo mais. Claro. Muito francamente. De experimentar a ruptura absoluta e de dizer eu estou numa dor insuportável, eu não aguento mais isto. O que é que nós fazemos nessas situações? Tivemos, acho que, a sensatez de nunca perguntar porquê.
porquê é que isto nos aconteceu? Já nos vieram perguntar, porquê é que vocês, tendo tanta fé, não se revoltaram contra Deus? Ora, justamente... Ou até dizer, porque é que têm tanta fé e aconteceu isso Exatamente. com vocês, não é? Amam tanto a Deus, dedicam-se tanto a Deus e aconteceu Sim. com isso. Que raio de Deus é esse, não é? Olha, Às vezes quem nos ouve, e sim. aqui uma à parte, acha que nós somos moralistas, não é? Exatamente. Mas nós não somos moralistas. Nós vivemos o amor, que é diferente, não é? Certo. E quem vive o amor compreende as dificuldades, compreende as agruras da vida. E o que está hoje aqui a testemunhar, de facto, é isso mesmo, não é? Não é porque é muito íntima de Deus que Deus vai privilegiar a senhora ou qualquer outra pessoa e os outros que não são íntimos de Deus, Ele vai pôr. Deus já não é mesmo- um Deus que é insensível, nem um Deus que é pai para uns e padrasto para outros. Exatamente, Não é? era o que eu ia para dizer. Deus ama a todos por igual. Exato, não é? Ama a todos por igual. E o que nós sentimos, na verdade, é que nos sentimos muito amados porque Deus nos escolheu para estes filhos e estes filhos foram escolhidos para nós. Não percebemos porque é que nos escolheu, fomos caminhando e pedindo-lhe a graça de poder amar mais e melhor, mas é uma bênção. Claro. São duas bênçãos. São três bênçãos, Exato. não é? E, portanto, nunca nos revoltámos, nunca, de forma alguma. Muito cansaço, sim. Muitas vezes digo, não consigo mais, não posso mais, não aguento mais. Mas o próprio Jesus também digo diz, isto Pai, se tantas- for possível, afasta de mim este cálice. Digo Também tantas estava num vezes. desgaste. Dizemos um para o outro, olhamos um para o outro e dizemos como é que chegámos até aqui. E a verdade é que nós, casal, chegámos cada vez mais unidos, porque à força de amar os filhos, nos fomos amando um ao outro, para além dos limites e dos defeitos ou do que for um do outro e aprender a ver o melhor no outro. Deus esteve sempre a cuidar-nos. E perguntámos foi para quê? Para que é que isto veio às nossas vidas? E para que estas crianças no meio do mundo? Estas como outras com autismo, ou com outro tipo de dificuldade de desenvolvimento, ou mesmo com alguma deficiência motora ou mental, ou o que for. Todos estamos cá para o mesmo. Claro. Estamos cá para ser amados. E uma das mensagens é nunca desistir. Nunca desistir dessa luta dos nossos filhos, não é? E, como disse, gastar até a última gota do nosso suor, do nosso sangue, das nossas forças, por cada um deles, porque merecem tudo isso que nós lhe dedicamos e oferecemos, não é? Porque também eles, de nós, vão aprender a um dia a eles se desgastar pelos outros, pela sua família, pelos seus amigos, por aquilo que é a sua vocação, que o Senhor lhes chama. Porque sem testemunho, como diz o Papa Francisco, sem testemunho, de facto, a sociedade está... É só o que nós ambicionamos para os nossos filhos. Exatamente. Para os três. É que se sintam muito amados por Deus e que se sintam tão amados a ponto de amarem também. Porque sem nos sentirmos amados não somos capazes de amar. Quem nunca foi abraçado não sabe o que é um abraço e não sabe abraçar. É o que nós desejamos para os nossos filhos, profundamente. E tantas vezes com tantos disparates que fazemos, com tantos tiros ao lado, como eu costumo dizer, sempre perguntando a Jesus e perguntando à nossa Mãe Maria, o que farias aqui? E tantas vezes os nossos critérios não são os do mundo, nem são os critérios de tantos outros casais cristãos com quem lidamos. A maneira como educamos os nossos filhos é o que é que Jesus diria nesta situação. Exato. Como é que faria? Isso faz com que eles tenham reações diferentes e em concreto o Jaime, que é aquele que é, digamos, igual ao mundo, dizemos, olha Jaime, se um menino te bater na escola, tu não bates, tu vens-te embora. E há pessoas que nos ouvem dizer isto e dizem, o quê? Nunca diria isso a um filho meu, se lhe batem tem que se defender. Pois, De quê? Tem que se defender de quê? claro. De quê? Nada lhe tirou a vida, ninguém lhe tirou a vida. É verdade que temos que depois que educar o Jaime Claro. a ter a sua autoestima e a saber justamente que ninguém lhe tirou a vida, que ele sofreu, mas que não perdeu nada. Exato. E que ele precisa de aprender a abraçar aquele que lhe bateu ou que lhe fez mal. E o Jaime, desde pequenino, vai sendo capaz de fazer isso. Querida irmã, olha, eu até estou com o coração nas mãos de ter que terminar o programa, vejam só. Mas fica aqui um compromisso com vocês e com a Mariana,
dela voltar novamente, não é? Aqui, uma segunda parte, para irmos um bocadinho até mais a fundo até nestas questões e ela tem muito conteúdo para nos ajudar a tantas jovens e famílias que se estão a formar. Eu vou-me despedir, mas antes de despedir, eu peço que permaneçam aí, porque a Flávia tem ali a oração do Papa Francisco para a família. Não vamos rezar só pelo Lucas, pelo António ou por Jaime, mas vamos rezar por todos os Jaimes, Lucas e Antónios deste mundo, para que se sintam amados em suas famílias. Por isso, vamos rezar juntos e depois da oração terminamos o programa assim, neste abandono ao Senhor. Portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.